Pode o inferno se enfurecer, por mim tu vais vencer, tomando providência. Se vou dormir, penso nas lutas enquanto adormeço. Logo me esqueço dos problemas, pois confio em ti. Pela manhã sinto no peito uma alegria imensa, e pela fé começo a caminhar. E se a luta chegar, Deus toma providência. Foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho, com Gideão diante dos midianitas, e com Elias ao clamar por fogo. Eu sei, Senhor, se eu nunca me afastar de sua presença, pode o inferno se enfurecer, por mim tu vais vencer, tomando providência. Pois foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho, com Gideão diante dos midianitas, e com Elias ao clamar por fogo. Eu sei, Senhor, se eu nunca me afastar de sua presença, pode o inferno se enfurecer por mim. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos em Tua presença, mais uma vez, em Tua casa, junto com estes irmãos. Viemos aqui, ó Pai, para Te adorar, bendizer o Teu nome, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem feito a cada um de nós. Toma-nos enquanto nós cantamos, enquanto Te adoramos. Que o Senhor aceite a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. E o nosso boa noite àqueles que também nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos começar cantando o número 122. Número 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver. Vamos cantar 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou. Em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande
grande amor Deus por ti revelou. Em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Aleluia, graças a Deus. 305, vamos ao 305. Se tu, minha alma, a Deus suplica, por que te abates, ó minha alma? Ele intercede por ti, minha alma. Vamos cantar? 305. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma. Isso. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Vamos ainda ao 169. 169. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Vamos cantar ao Senhor. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via
o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. E hoje Ele mora no meu coração. Aleluia. Vamos aí no 148. E assim, com este hino, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. 148. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor aqui no mundo. As lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas para mim. Eu tenho uma casa resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aleluia. É bom cantar, bom louvar. Então vamos agora para a palavra. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus capítulo 5.
Tinha um cabo daquele outro microfone, irmão. Não sei se ficou embaixo. São Mateus capítulo 5. Do verso 13 ao 16. Podemos? Podemos. São Mateus capítulo 5, do verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Podeis nos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. O senhor é um amigo visitante? Como é que é seu nome? Edson. Deus te abençoe. O senhor mora aqui perto? Do Penorte. Assembleia de Deus. O senhor é um dos pastores. O senhor é bem-vindo aqui em nosso meio. O senhor ficou sabendo aqui do endereço pela rádio ou pela internet? Pela Rádio Redentor. Ah, tá. Deus te abençoe. Isto. O senhor é bem-vindo. Sábado tem Santa Ceia do Senhor aqui às 18 horas. Deus te abençoe. Então vejamos, amados. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Cada um de nós refletimos uma luz. Cada ser humano na terra está refletindo uma luz. Refletimos algo de onde alimentamos. Refletimos algo de onde estamos estabilizados. Há um transformador, e desse transformador você passa, então, para os postes de energia, isso vai se espalhando. Porém, tem que haver uma estação, uma usina, para que venha produzir luz. Não é, irmão Valdinei? Refletimos algo daquilo que nós nos alimentamos. Nossa saúde é o reflexo daquilo que nós alimentamos, daquilo que nós praticamos. Nossas conversas, nossos assuntos, reflete daquilo que lemos, daquilo que ouvimos. Então veja este conselho, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai. O profeta desta era, irmão William Marion Branham, pregou uma mensagem com este tema: assim resplandeça a vossa luz. E aqui no parágrafo 95 ele diz assim: enquanto eu dirigia por aquela estrada, eu observei um imenso e lindo cartaz. E geralmente você sabe, eles têm muitas coisas afixadas nesses cartazes. Mas eu nunca havia observado tais coisas nesses determinados cartazes. Geralmente eles têm fotos de mulheres seminuas ou algo assim, ou alguma propaganda de marca de cigarro, uísque ou cerveja. Mas este era um lindo cartaz, colocado em um lugar correto. Exatamente quando você faz a curva,
Você não pode deixar de ver aquele cartaz. E para minha surpresa, ele tinha uma palavra escrita. Era uma pergunta: fome? Simplesmente, fome? Isso era tudo que havia. Então eu observei umas letrinhas menores embaixo do cartaz que dizia 3 milhas à frente. Fome? Embaixo, 3 milhas à frente. 3 quilômetros à frente. Eu comecei a pensar a respeito daquilo. Bem, eu pensei, o que é propaganda? Você tem que ter algo que seja um pouquinho diferente do que o restante deles possui. Ou se for tão comum como as coisas do mundo, isso nunca atrairá a atenção das pessoas. Se um homem está procurando por um automóvel, ele passaria direto por aquele anúncio. Mas se ele estiver com fome, ele estará procurando por aquele anúncio. Então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus e não temos que nos agitar tanto como fazemos. Simplesmente vivamos uma vida simples que deixa as pessoas famintas com vontade de ser como vocês. Que responsabilidade, não a nossa? Simplesmente vivamos uma vida simples que deixa as pessoas famintas, com vontade de ser como vocês. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual a luz estamos refletindo? A nossa luz pessoal ou algo que recebemos de Deus para mostrarmos que há uma vida diferente para se viver? Quem desejaria ser como eu? Quem desejaria ser como você? Pense nisso. A vida que estou vivendo está produzindo fome, desejo em alguém ser como eu, que digo que sou um cristão? A quem eu estou conseguindo convencer ou chamar a atenção? Porque hoje os produtos são quase que semelhantes, não é? Não tem muita coisa diferente uma da outra que chega e se inovou, inventou um produto que ninguém inventou. Não. Você vai mudar a marca, porém o produto é a mesma coisa. Dependendo da sua condição, você compra um arroz assim ou um arroz assado. Menos, mais. Um feijão de uma qualidade e outro feijão. Mas o produto é o mesmo. Em quem você mais confia? Eu confio mais nessa marca. Ou então eu confio mais naquela marca. E então você vem e adquire por conta de uma marca. A quem estamos representando hoje à noite? Qual o reino que estamos representando nesta noite? A única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles o virem em você e em mim. A única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles o virem em você e em mim. Eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo moraria em seres humanos. Sim ou não? Sim? Ele moraria em seres humanos. E esses seres humanos refletiriam o seu caráter. A quem estamos refletindo, amados? A quem estamos chamando a atenção? Às vezes chamamos a atenção das pessoas pelo nosso modo de ser, que somos educados. Ou então, você é muito nervoso, você chama a atenção, você é muito educado, você é gentil, você é cortês. Não é? Então as pessoas lembram de você por alguma característica sua. Todos nós temos algo que alguém vai lembrar de nós. Mas no que tange ao Evangelho, a vida eterna, a quem estamos conseguindo influenciar? A quem estamos conseguindo chamar a atenção?
se estamos supostos a ser cartaz, propaganda. Estamos fazendo propaganda para quem nesta noite? Há pessoas com as quais você convive, que elas só falam em derrotas, só problemas, só dificuldades. Do que elas estão então se alimentando? A quem elas estão refletindo? É tão bom você chegar, sentar e conversar com alguém que tem coisas boas para falar, independente das adversidades que estão passando. Pensa nisso. Como estava o cartaz de Deus chamado Jó. Sábio, inteligente, aonde sábios de toda a terra vinham tomar conselho com ele. Que cartaz belo! Deus o enche de sabedoria, e aquela sabedoria ele ajuda reis, monarcas, príncipes. Tomavam conselho com Jó. Porém, como nós todos somos seres lunáticos, passamos por fases. Jó em sua vida passa por um momento difícil, onde ele começa a perder seus amigos, perder seus bens, perder sua popularidade. Porque uma coisa é você ser bem reconhecido pela sociedade, daqui a pouco a sua popularidade baixa, o seu ego vai abaixo, a sua autoestima quase que vai a zero. Ele mostrou do que ele era formado, quando amigos, quando sua esposa diz para ele, dá uma ideia, dá uma sugestão. Por que você não amaldiçoa esse teu Deus? Que Deus é esse que permite você passar por esse momento tão difícil? Por acaso Ele só é Deus quando nós estamos passando por momentos fáceis? Por momentos de prosperidade? Ele deixa de ser Deus na dificuldade? Mas, veja, esta é a única maneira que eles alguma vez verão a Cristo. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das folhas e da grama e das flores e da música e da mensagem, assim por diante. Esse regozijo depois de termos encontrado com Cristo, mas por fim chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Agora recordem, cada um de vós, desta noite em diante, recorde, você é um cartaz de Deus, você é agente de propaganda de Deus. Agora o mundo olhará para você para ver o que Cristo é. Qual é o tamanho da minha responsabilidade, da sua responsabilidade? O mundo olhará para você para ver o que Cristo é. E o que Cristo tem sido hoje? O que Cristo tem sido lá dentro da sua casa? O que Cristo tem sido lá no seu local de trabalho? O que Cristo tem sido na sua roda de amigos? Ser cristão é ser como Cristo. E o que Cristo tem sido hoje? Porque obras maiores do que estas fareis. E onde estão estas obras? Porque às vezes parece que nós fazemos mais propaganda de dificuldades e problemas do que das vitórias que Deus tem nos dado. Não queremos manchar aquilo com a porção de coisas que testificam a respeito das coisas que realmente não somos. Primeiro, sejamos aquilo. E então, quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em você e em mim. Primeiro, eu estou sendo um cristão de fato? Eu estou sendo uma cristã de fato?
Eu já entendi realmente, eu já compreendi qual é a verdadeira posição de um filho e de uma filha de Deus na terra? Porque às vezes nós podemos esquecer da nossa real posição, do que fomos chamados para fazer. E Satanás também pode nos entorpecer, pode anestesiar a nossa memória, que esqueçamos para que fomos chamados para ser. Acima da profissão que você exerce, como uma mãe, como uma dona de casa, no seu trabalho, irmão, acima de todas estas coisas, fomos chamados para sermos cristãos. Não é necessariamente a função que desempenhamos na igreja. Não, é ser cristão. Não é o que você desempenha lá fora, é o que está por dentro e o que temos feito com aquilo que está por dentro. Agora vejamos, a primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. Veja que no início da escritura, vós sois o sal, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Agora veja, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A 10 quilômetros você enxerga, a 50 quilômetros você enxerga, porque aquilo está num monte. A primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. Queremos ser cristãos, queremos ser cartazes, aonde? Dentro da igreja? Dentro de casa? Ou no máximo na igreja? Ah, pastor, se a minha casa mudasse para a igreja ficaria tão fácil. Seria tão bom se a gente morasse aqui na igreja. Por quê? Porque às vezes parece que só estamos sendo esses cartazes aqui. Aqui nós pulamos, gritamos, damos glória a Deus, damos aleluia. Quando subimos as escadas ali, parece que já voltamos. A primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. O que estão vendo em nós? O que estão conseguindo enxergar em nós? Ou o que estamos mostrando? Isso é bom para refletirmos? A coisa seguinte, elas têm que desejar aquilo. Eu vi que aquela é uma irmã cristã. Eu vi que aquele é o irmão cristão. E eu vou desejar ser como ele é. Eu estou provocando sede em quem está ao meu redor? Será que eu estou conseguindo chamar a atenção de alguém? Ser cristão é ser diferente. Ser cristão não é apenas pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e frequentar uma igreja. Não. É isto ser parte de você. Porém, se eles têm que vê-lo primeiro, então temos que torná-lo atrativo para eles. Espero que vejamos isto. Os atrativos da salvação. O que ele faz para as pessoas? Nós temos que atrair o mundo para Cristo. Oh Senhor, o Evangelho realmente exerce uma atração. Porque Jesus, quando estava na terra, exercia uma atração das pessoas, tanto de inveja como de amor. Alguns o odiavam terrivelmente, porque estava atrapalhando o comércio deles, porque estava atrapalhando a religião deles, porque queriam tomar o lugar deles. Anás e Caifás manda matar. Crianças até 2 anos têm que mandar matar. Já provocou uma expectativa nas pessoas desde o seu nascimento. A quem estamos chamando a atenção?
E o Evangelho realmente exerce uma atração. Qual é a atração sobre você, irmã? Qual é a atração sobre você, irmão? Pelo tanto que nós falamos bem? Pelo tanto que sabemos explicar isto ou aquilo? Pela nossa capacidade de argumentar e responder todas as perguntas? Ele exercerá apenas para aqueles que têm fome por Deus. Ele só atrai aqueles que estão famintos e sedentos, e é por aqueles que somos expostos. A quem nós conseguimos hoje, nesse dia de terça-feira, 1º de maio, no feriado, chamar a atenção? Hoje, estou dizendo só de hoje. Conseguimos chamar a atenção de alguém para este Evangelho? A quem hoje nós conseguimos falar que Jesus ainda está vivo hoje? Ou somos cartazes apenas no domingo? Ou somos cartazes apenas nos dias de culto, logo no final do dia, e vestimos uma outra roupa e tornamos cartazes? Durante o dia temos uma roupa, viemos para a igreja e temos outra roupa. Será que é assim? Não! Há tantos que o Pai tem trazido, estão famintos e sedentos por encontrar a Deus, e eles não sabem onde encontrá-lo, porque aqueles que deviam ser cartazes estão tão sujos com as coisas do mundo, até o ponto em que não pode ver onde eles chegaram. Estão tão sujos que não podem ver onde estão. Aqueles que deveriam ser os cartazes estão tão sujos, meu Deus. Madalena pensava que era limpa, linda. A samaritana pensava que ela era linda. Quando Jesus olha para ela e diz: "Sê limpa", mas logo eu, admirada por muitos, ele estava falando de uma limpeza diferente, que vem de dentro para fora. Eles vivem como o mundo, eles falam como o mundo, eles cantam as mesmas músicas que o mundo canta. Isso ele está falando dos cartazes. Eles se vestem como o mundo, quero dizer, elas agem como o mundo, eles vão a lugares mundanos, eles frequentam lugares de diversões mundanos. Quem? Os cartazes. Nós. E como gostaríamos então de impactar alguém se estamos frequentando os mesmos lugares, se estamos vestindo da mesma maneira, agindo da mesma maneira, cantando as mesmas músicas? Canta um hino, irmão. Canta um hino, irmã. Não consegue cantar uma estrofe. O que é isto? É do que nós estamos nos alimentando durante nosso dia. Agora encontramos que até que as pessoas comecem a desejar a Deus, até que comecem a ter sede, Jesus disse: "Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados." Agora você tem que ter fome e sede por isso. E Cristo é o nosso patrocinador, pois este patrocínio é através de Cristo, e Ele está nos dando nossa vida para patrociná-lo. Agora, que tipo de pessoa você seria se você fosse patrocinado por alguém? Que tipo de pessoa eu seria se eu fosse patrocinado por alguém? Você faria o que aquela pessoa pedisse para você fazer? Afinal de contas, você está sendo pago por aquilo. Que tipo de pessoas deveríamos ser se somos patrocinados por Cristo? Qual deveria ser a nossa conduta? Qual deveriam ser os nossos assuntos, nossas conversas, nossas maneiras, se somos patrocinados por Ele? Como Ele viveria se Ele estivesse aqui na terra?
Como ele responderia àquela pergunta se fosse ele respondendo? Ele nos dá salvação, Ele nos dá nossa cura, Ele nos dá nossa saúde e nossa força, Ele nos dá nosso alimento, Ele nos dá nossos lares. Então somos patrocinados por Cristo. E o que eu tenho dado em troca? Não viemos a este mundo por acaso, não estamos aqui por acaso, não. São João capítulo 1, não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então Deus desejou que você viesse à terra, para expressar uma adoração a Ele. A quem estamos adorando? Abel, por revelação, entendeu que era sangue, que por aquele sangue traria uma vida, falando de um cordeiro que viria mais de 2000 anos depois. Falta de revelação, Caim oferece frutas e verduras e legumes. Dois altares estão expostos para as pessoas nestes dias. Há quem obteve o real entendimento da palavra e oferece uma adoração perfeita a Deus, mas o altar de Caim também está exposto para as pessoas. E parece que esse altar se multiplica muito mais do que o de Abel. Por quê? Porque ele é mais formoso. Parece que o altar de Abel não chama tanto atenção, não é tão atraente, porque é sangue. Sangue é coisa suja. E as pessoas não querem se misturar com aquilo que parece que não agrada seu paladar. Esta palavra, pregada com a sã doutrina, parece não agradar o paladar espiritual das pessoas. E então elas se envolvem no altar de Caim. Por quê? É mais formoso, é mais belo, as frutas são bonitas. Mas foi rejeitado por Deus. O quadro de São Mateus capítulo 25 está se repetindo. 10 virgens puras, santas, adoravam a Deus, mas quando 5 delas, nécias, imprudentes, chegam diante do mestre, que ele diz: não vos conheço. Não vos conheço. O que devemos ser hoje? É uma pergunta. Será que podemos responder essa pergunta? O que devo ser hoje? Onde deve estar a igreja hoje? Onde devo eu estar hoje, sabendo que o caminho já está no fim? Nós deveríamos estar em condição tal que fizesse com que todo mundo tivesse vontade de ser como eu, como nós. Que afirmação! Que responsabilidade! Nós deveríamos estar em condição tal que fizesse com que todo mundo tivesse vontade de ser como nós. Porque você é melhor? Não! Mas porque carregamos algo que é diferente do que o mundo possui. Pensa nisso. Como Maria não foi ridicularizada? Uma jovem de 15 a 16 anos, grávida, sem saber explicar como. Jesus, ajuda-nos a ser isto, Pai. Você pode dizer isto? Senhor, ajuda-nos a ser isto.
Porque homens descem pelas ruas e dizem: há um homem e eu posso discordar com ele sobre sua doutrina religiosa, mas vou lhe dizer uma coisa: aquele é um genuíno cristão. Há uma mulher, eu posso discordar da sua maneira, porém se há uma verdadeira cristã, ali vai ela. Você sabia que as pessoas olham para você, irmã, no seu modo de vestir, no seu modo de portar, e algo está chamando a atenção? Você está chamando a atenção de alguém por onde você vai, pela sua conduta, pelo seu porte cristão. Você também está pregando. As suas atitudes, onde você vai, você está pregando, e alguém está prestando atenção em você. Você não percebe, mas alguém está prestando atenção em você, irmão, pela sua honestidade, pela tua fidelidade, aonde o comum é não estar apenas com uma pessoa só, é ter várias, e você se mantém firme, você está chamando a atenção de alguém. Haveria de ter alguém para salgar e produzir sede. E onde estariam estes hoje provocando uma sede de ter uma vida como você? As mulheres deviam descer à rua e dizer: ela pode parecer antiquada, ela pode não ser como o restante destas mulheres que você vê, mas há uma cristã nessa cidade. Se houver uma, lá vai ela. Se houver uma, lá vai ela no bairro. Se houver uma, lá vai ela naquela cidade. Que classe de pessoas deveríamos ser, se somos seus cartazes e somos patrocinados por Ele? Momento de angústia do patriarca Jó. Ele mostrou por quem ele era patrocinado. Ele mostrou que tipo de cartaz ele era. Tu falas como uma louca. Então, em Cristo é o único onde obtivemos nossa vida e tiramos nossa força. E tudo o que temos vem de Cristo. Ele é o nosso patrocinador. Tudo o que temos vem de Cristo. O eu desaparece, a nossa sabedoria humana desaparece. É Ele em você, é Ele em nós que vence. É Ele em você que consegue persuadir as pessoas, a convencerem as pessoas que há um reino diferente para se viver. Embaixadores de Cristo. O embaixador naquela terra, longe de sua terra natal, ele come a comida do seu país. Não é isso? Naquela embaixada, a comida que entra é do seu país. A lei que vigora naquele espaço, naquele terreno, é do país dele. O governo daquela cidade não tem direito sobre aqueles metros quadrados, porque a lei que vigora ali é daquele país. Paulo nos chama de embaixadores, cartazes de Cristo. A quem estamos representando? Qual o reino que estamos representando? Então, devemos ser como Ele, sermos cuidadosos com o que fazemos, cuidadosos com o que dizemos, com o que fazemos com a nossa vida diária, porque somos patrocinados por Cristo. Reagimos rapidamente, não é? Se alguém nos entristece, rapidamente já soltamos. Pum.
Sejamos cuidadosos com o que dizemos. Ela carrega Cristo consigo. Ele carrega Cristo consigo. Billy, você feriu o anjo da criança, Billy. Mas tinha que ser corrigido. Você feriu o anjo da criança. Ferimos-nos uns aos outros e às vezes nem percebemos. Por quê? Vamos nos acostumando uns com os outros. Como devíamos andar se somos patrocinados por Cristo? O que devemos dizer se somos patrocinados por Cristo? Se alguém fala mal de você, o que devemos dizer se somos patrocinados por Cristo? Mas eu tinha razão de falar. Mas eu tinha razão de fazer isto. O que devemos fazer se alguém fala mal de nós? Chamaram ele de Beelzebul. Qual foi a resposta dele? Arrancaram-lhe a barba. Qual foi a atitude dele? Quem é seu pai? Você é um bastardo. Por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Moisés, você nos traz toda esta caminhada para chegar aqui de frente para o mar e ficar olhando? Perdeu a mente, Moisés. Acostumamos com a resposta na hora. E se não temos a resposta na hora, então já criamos um tumulto. Não é isso? Porque estamos na hora de apertar e acender. Aperta na hora. Aí faltou energia, aí o irmão Valdinei vai atender lá na SEB. E toca telefone, e não tem como resolver. Por quê? Porque acostumamos a tudo muito rápido. A sermos imediatistas. E não respirar e pensar. Pense nesta pergunta. O que devemos fazer se somos patrocinados por Cristo? Se alguém fala mal de você, o que devemos dizer? A Bíblia diz: Estevão era um homem cheio. Cheio de quê? Cheio de poder, cheio de fé, cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Deus te fez uma pessoa cheia destas qualidades, meu irmão, minha irmã. Fé, amor, bondade, mansidão. Nós trazemos isto conosco. Foi isto que o fez ser o que ele era. É porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um verdadeiro cartaz de propaganda. E quando ele se colocou ali naquela manhã na corte do Sinédrio, eles o acusaram. Eles disseram: esse homem era tudo o que ele estava fazendo. Ele estava sozinho, apenas ele, diante da grande corte do Sinédrio. Talvez 2 ou 3 mil judeus, ou 5 mil ali de pé com o dedo apontado. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou ali, que sua face parecia como a de um anjo. Ele estava refletindo aquilo que ele tinha dentro dele. Aquilo não significa que ele tinha uma luz brilhando em sua face. Um anjo seria o mensageiro que sabia a respeito do que ele estava falando. Estevão se aproximou dali sem medo da morte. Ele não tinha medo de nada, porque ele sabia a respeito do que ele ia falar. Convicção de ser um cristão. Sunamita, como você vai? Vai tudo bem. Eu recebi a palavra do profeta. Eu não tinha condição de ter um filho. Mas ele me prometeu e eu tive esse filho. Agora ele adoeceu e ele está morto. Eu vou atrás do profeta que me deu a promessa.
Paulo, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido e eu estou persuadido de que Ele é capaz de guardar aquilo que eu encomendei a Ele. Paulo era um dos homens que estavam ali na execução, do diácono de Estevão. Ele não conseguiu chamar a atenção de muitos, mas de um foi suficiente. A atitude dele, de Estevão, frente a 5.000 homens, conseguiu chamar a atenção de Saulo de Tarso. Conseguiu mudar a concepção de um homem a respeito do Evangelho. Porque hoje o Evangelho tem sido banalizado pelo que homens têm feito com ele, usado mais de prosperidade do que naquilo que realmente importa, que é destino eterno. Mas Paulo enxergou algo diferente em Estevão. Ele não tem medo da morte, ele está seguro. Na frente de todos esses homens denunciando, esse homem não se abala. O que o sustenta? Ali estava um cartaz de Cristo frente a 5.000 homens, sozinho, mas com Deus consigo. Algo chamou a atenção de Paulo em Estevão. Eu quero ser como este homem. Eu quero saber de onde é que ele consegue esta força. Eu quero saber do que ele se alimenta. Eu quero saber de onde é que ele vai. Eu quero saber quais são os seus hábitos. Estevão se aproximou diante daquela corte do Sinédrio como uma ovelha no meio de uma matilha de lobos que uivavam por sangue. Eles o acusaram e apontaram o dedo acusador para ele. O que ele fez? Ele disse: varões e irmãos, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes dele ser chamado. Seguiu em frente e trouxe toda a história de Abraão, e como através dele traria os gentios. E quando ele desceu até determinado lugar, olhe para ele, cheio do Espírito Santo. Eles esperando simplesmente, não podiam esperar para colocar suas mãos nele. Ele disse: vós de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais fizeram, assim também fazeis. Ele era o cartaz de propaganda de Deus naquele dia. Ele sabia do que ele tinha pregado, do que ele tinha feito pela igreja. Ele sabia que ele estava de acordo com a palavra. Não havia o que temer. Daniel sabia o que ele tinha feito ali na Babilônia. Por causa da palavra ele vai à Babilônia. Mas nem por isso ele abriu mão da sua fé. O rei baixa um edito, uma lei, que não podia orar. Ele diz: eu vou orar agora, são 3 vezes por dia. Eu não preciso me esconder. Não foi essa a atitude de Daniel? Eu não preciso ser um cristão secreto, que é o que às vezes nós nos tornamos, cristãos secretos. Vergonha de falar que somos cristãos, vergonha de mostrar a nossa identidade. Enquanto os adoradores do altar de Caim não têm vergonha de mostrar, os adoradores do altar de Abel parece que se envergonham um pouco. Ó Jesus, ajuda-nos a tomar a nossa posição com a palavra e não abrirmos mão dela de maneira alguma. A sermos isto 24 horas por dia. E quando eles o apedrejaram até a morte e o jogaram para fora da cidade, o apedrejaram até a morte, quando ele estava morrendo, ele levantou sua cabeça para o céu e pediu perdão por aqueles que o estavam apedrejando, o mesmo que Jesus fez na cruz.
O que é isso? Paulo então fica chocado com aquela cena. Como que alguém que está sendo apedrejado, morto, começa a orar por nós? O que é isso? Isso não te chama a atenção, irmã, irmão, nesta noite? Alguém professou algo ruim a teu respeito? Qual é, Senhor, a minha atitude? Ele começa a orar. Pai, eles não sabem o que fazem. Homem algum, no sentido humano, expressaria isto. É Deus em um homem resistindo às horas difíceis da vida. É Deus na mulher resistindo às horas difíceis da sua vida. Então Deus viu este pequeno quadro de propaganda sendo tombado. Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus sendo abertos. E Jesus, de pé à destra de Deus, ele adormeceu nos braços de Deus. Ele era um cartaz de advertência para o mundo faminto. Mas a história relata que Paulo conseguiu ser impactado pela vida daquele homem. Algo chamou a atenção dele. Algo provocou dentro do seu coração. E disse: eu vou saber de onde vem esta sabedoria. Porque o que eu aprendi com Gamaliel, eu não consegui adquirir isto. O que é isso? A que escola ele foi? A que faculdade ele pertenceu? Ele vem de uma família, de uma dinastia poderosa? Não. É a experiência com Deus numa sarça ardente. É a experiência com Deus ajoelhada lá na sua cama, onde você faz o seu altar. É o seu tempo com Deus que você tem, que vai forjando o nosso caráter. É o quanto de tempo nós temos para Deus que vai forjando nosso caráter. E que vai construindo uma nova identidade. Ser cristão de fato, amados, não é tão simples assim. Precisa de algo sobrenatural atuando no natural. Para abrirmos mão das propostas de Satanás, para rejeitarmos suas ofertas e dizer: eu sou um cartaz de propaganda dele, e daqui eu não vou abrir a minha mão. Eu acho que precisamos de Cristo. Sim, Senhor. A única forma através da qual vemos Cristo é quando ele se reflete em um no outro. Eu vejo Cristo em você, você o vê em mim. Assim é que vemos Cristo. Você pode olhar para o lado, para sua irmã, para o seu irmão. Você quer ver Cristo? Eu vejo Cristo em você, você o vê em mim. É assim que vemos Cristo. Eu vejo Cristo em você, você o vê em mim. É assim que vemos Cristo. Eu vejo Cristo em você, irmã, você o vê em mim. É assim que vemos Cristo. Amém? Amém. Que Deus amplie isto em vossas almas. Vamos lá, irmão Moisés, aqueles que nos acompanharam pela nossa página na internet. Deus recompense, cremos que isso chegou até vossos corações. Irmão José Orneide, Cirlei, irmã Geralda, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Palmeirinda Pinheiro, em São Miguel do Araguaia, Goiás. Irmão Marcos Antônio, em Santa Maria, Distrito Federal. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Neuci, irmã Rebeca e irmão Johnny, em São Carlos, São Paulo. Irmã Edneia Costa, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Leonardo Leite,
Não, irmão Leonardo, irmão Fracaroli, em Lusiânia, Goiás. Irmão Rubenildo Carlos, em Vale do Amanhecer, Distrito Federal. Irmão Onofre Nogueira e família, em Tremembé, São Paulo. Irmão Edson Cunde, em Minaçu, Goiás. Irmão Jorge Cunde, irmã Diva. Irmã Elciane, irmão André. Irmão Elcinho e família, em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmão Inaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Leite, irmão Agostinho, Jardim Gá, Goiás. Irmão Yuri, em Gama, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Andresa, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Batista, em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Wesley Fogaça e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Eliana e irmão Ricardo, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmã Maria de Fátima, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Jefferson Cavalcante e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Marcelo Mesquita e família, em Valparaíso.